Ei jovens, eu sou Wagner Alexandre, e este é o canal Aprenda Isto. Nessa série de vídeos vamos aprender sobre instalações elétricas. Falaremos sobre simbologias, planta baixa, diagramas elétricos, condutores, dispositivos de proteção, instalação de interruptores, tomadas, quadro de distribuição e muito mais. Fique com a gente que o vídeo já está começando. Hoje falaremos de introdução e conceitos básicos da eletricidade. A eletricidade é muito importante em nossas vidas. Com ela temos iluminação para nossas casas, energia para nossos equipamentos eletrônicos, aquece nosso banho e muito mais. Mas quando empregada de maneira incorreta traz alguns perigos como choques elétricos, curtos-circuitos e até incêndio, colocando em risco nossa vida e dos familiares. A melhor forma de convivermos em harmonia com a eletricidade é conhecê-la, tirando o maior proveito e desfrutando de todo o seu conforto com a máxima segurança. O objetivo dessa série de vídeos é fornecer, em linguagem simples e descontraída, as informações mais importantes relacionadas à eletricidade, ao que é uma instalação elétrica, quais os principais componentes e como dimensionar esses componentes. Você estudante, profissional ou hobbyista, embarque com a gente nessa jornada. Vamos começar falando um pouco a respeito da eletricidade. Você já parou para pensar que está cercado de eletricidade por todos os lados? Pois é, estamos tão acostumados com ela que nem percebemos que existe. A eletricidade é invisível, o que percebemos são seus efeitos como luz, calor, choque elétrico. E esses efeitos são possíveis devido à corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. Que são as grandezas elétricas? Mas antes de falar sobre as grandezas elétricas, precisamos entender um pouco sobre o conceito de cargas elétricas. Bom, todos os corpos são compostos de moléculas, e estas são um aglomerado de átomos. Cada átomo possui na sua composição básica, prótons com carga positiva, elétrons com carga negativa e nêutrons sem carga. Os prótons e nêutrons estão no núcleo e os elétrons estão em órbita ao redor do núcleo. Os elétrons giram em torno do núcleo em órbitas elípticas, chamadas de camadas. Os elétrons que estão na camada mais externa de um átomo são chamados de elétrons de valência, ou elétrons livres. Os elétrons e os prótons possuem cargas elétricas com polaridades opostas. Os elétrons com carga negativa, e os prótons com carga positiva. Essa carga produz um campo magnético de atração. E quanto mais próxima a camada, mais forte é a força de atração. Esses elétrons livres, quando recebem uma força, como a tensão, se desprendem do átomo e se movimentam ordenadamente, gerando a corrente elétrica. Agora vamos falar das grandezas elétricas e suas unidades de medidas. Tensão elétrica é a força elétrica que provoca a circulação de corrente. Por esse motivo é conhecida como força eletromotriz ou diferença de potencial. Todos esses termos se referem à mesma coisa, a força que coloca as cargas elétricas em movimento. Sua unidade de medida é o volt, representado pela letra V, e tem como simbologia a letra U. Tensão elétrica pode ser gerada de diversas formas diferentes. Todas elas envolvem a conversão de energia, de sua forma original para energia elétrica. Todas elas produzem uma tensão, criando excesso de elétrons em um terminal e falta de elétrons no outro. A maneira mais simples de produzir uma tensão elétrica é através de um gerador elétrico. Geradores elétricos são dispositivos que convertem diversos tipos de energia em energia elétrica. A principal forma de geração de energia elétrica no Brasil é através das usinas hidrelétricas, mas também possuímos termoelétricas, usina nuclear e parques eólicos. Outra forma de gerar tensão elétrica é através da célula eletroquímica, que são as pilhas e baterias, e tem ainda as células solares que produzem energia limpa e renovável. Importante: quando formos conectar algum equipamento ao sistema elétrico, devemos verificar se a tensão de trabalho do equipamento é compatível com a rede elétrica. Corrente elétrica. Um movimento ordenado dos elétrons livres nos fios provocado pela ação da tensão forma uma corrente de elétrons. Essa corrente de elétrons livres é chamada de corrente elétrica. Sua unidade de medida é o ampere, representado pela letra A, e a simbologia a letra I. A intensidade da corrente elétrica é um fator muito importante para o dimensionamento dos cabos em uma instalação elétrica, tendo em vista que o aquecimento desses cabos é causado pela grande quantidade de elétrons que circula neles. E esse aquecimento causa aumento na conta de luz e até incêndios. Potência elétrica. Vemos que em algumas propagandas de diversos produtos eletrônicos destaca-se a sua potência,
como os aparelhos de som, os chuveiros e as fontes de computador. A potência elétrica é a capacidade de um aparelho elétrico de fornecer ou transformar energia elétrica em algum outro tipo de energia, como energia luminosa, mecânica, térmica, sonora, entre outras. É também a energia elétrica fornecida ou consumida por um circuito elétrico. Como já foi dito, a tensão elétrica faz movimentar os elétrons de forma ordenada, dando origem à corrente elétrica. No caso de uma lâmpada incandescente, quando a corrente passa pelo seu filamento, a lâmpada se acende e se aquece com uma certa intensidade. Essa intensidade de luz e calor, percebida por nós, nada mais é do que a potência elétrica que foi transformada em potência luminosa e potência térmica. É importante gravar que para haver potência elétrica é necessário haver tensão e corrente elétrica. A unidade de medida da potência elétrica mais utilizada é o watt, representada pela letra W, e a simbologia é a letra P. A última grandeza elétrica que vamos falar é a resistência elétrica. Chame-se resistência elétrica a oposição interna do material ao fluxo de corrente elétrica. A unidade de medida é Ohm, representado pela letra grega ômega, e a simbologia é a letra R. Todos os materiais oferecem uma certa resistência, ou oposição ao fluxo de corrente elétrica. Bons condutores como cobre, prata ou alumínio oferecem menor resistência. Maus condutores como vidro, madeira, borracha ou papel oferecem alta resistência ao fluxo de corrente. Agora, só um pouquinho da história da eletrônica. A unidade de corrente elétrica, como já falamos, é o ampere, foi denominada assim em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. Ele descobriu que dois condutores paralelos se atraem mutuamente quando são percorridos por correntes nos mesmos sentidos, e se repelem mutuamente quando o fluxo de corrente ocorre em sentido oposto nos condutores. Em 1796 o físico italiano Alessandro Volta criou a primeira bateria química, a qual foi a primeira fonte prática de eletricidade. Em homenagem a esse físico, hoje o volt é a unidade de medida da tensão elétrica. A unidade de potência elétrica é uma homenagem a James Watt, engenheiro e matemático escocês que se destacou pelo melhoramento da máquina a vapor. A unidade de medida para a resistência elétrica foi escolhida para homenagear o físico alemão Georg Simon Ohm. Ele estabeleceu a relação entre as grandezas elétricas, corrente, tensão e resistência, e hoje conhecemos como Lei de Ohm. A eletricidade não é só conceitos, tem também a parte matemática. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Lei de Ohm para conhecermos as relações entre as grandezas elétricas e aprender como calcular a corrente e a resistência de um chuveiro. A Lei de Ohm fala que a corrente é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Escrita como expressão matemática, a Lei de Ohm é expressa como corrente é igual a tensão, dividida pela resistência, ou I é igual a V sobre R. Muitos a consideram como a fórmula mais importante da eletricidade. Ela permite determinar o valor da corrente quando a tensão e a resistência são conhecidas. A Lei de Ohm pode ser rearranjada para que, conhecidas duas grandezas da fórmula terceira, possa ser calculada. As fórmulas rearranjadas para tensão e resistência ficam: V é igual a I, multiplicada por R. E R é igual a V dividido por I. Tem uma dica para memorizar a Lei de Ohm e ajudar a determinar as relações entre as três grandezas. É chamado o círculo da Lei de Ohm. Para usá-lo você precisa cobrir a grandeza que deseja determinar e realizar a multiplicação ou divisão. Por exemplo, vamos determinar a tensão, cubra V. Então podemos observar que a letra I e a letra R estão uma ao lado da outra. E nesse caso devemos fazer a multiplicação. Se queremos descobrir a corrente, cobrimos a letra I e ficará V sobre R. Ou seja, uma divisão. Finalmente, cobrindo a letra R, fica V sobre I, que é a tensão dividida pela corrente. Esse sistema mnemônico também é utilizado com um triângulo. Vou falar um pouco sobre a fórmula da potência. Temos para fins práticos a seguinte equação: potência é igual a tensão multiplicada pela corrente. P é igual a V, vezes I. E assim como na Lei de Ohm, podemos utilizar a ajuda do círculo da potência ou triângulo da potência. E lembrando que essa equação é aplicada em circuitos puramente resistivos e em circuitos de corrente contínua. Agora vamos aplicar alguns exemplos de cálculos. Exemplo 1. Vamos supor que uma lâmpada utiliza alimentação de 6 volts e tem 120 ohms de resistência. Qual o valor da corrente que circula pela lâmpada quando ligada? V é igual a 6 volts. R é igual a 120 ohms. E, temos que descobrir, é a corrente que circula na lâmpada.
aplicando a equação da lei de Ohms. I é igual a V sobre R. O resultado é 0,05 amperes. Exemplo 2. Uma lâmpada de lanterna de 12 volts solicita uma corrente de 0,5 amperes das pilhas. Qual a potência da lâmpada? V é igual a 12 volts. I é igual a 0,5 ampere. Precisamos descobrir a potência. Aplicando a fórmula P é igual a V, multiplicado por I, temos então a potência de 6 watts. Portanto, a potência elétrica consumida nessa lâmpada é 6 watts. Exemplo 3. Um aquecedor elétrico tem resistência elétrica de 8 ohms e solicita uma corrente de 10 amperes. Qual a tensão de alimentação? E qual a sua potência? Formulando a questão, temos I é igual a 10 amperes. R é igual a 8 ohms. Precisamos descobrir a tensão e a potência. Primeiramente devemos descobrir a tensão. A tensão será R multiplicado por I, ou seja, tensão é 8 multiplicado por 10, que será 80 volts. Já a potência é a tensão multiplicada pela corrente, que fica 800 watts. Agora um exemplo que pode ser utilizado no dia a dia de um eletricista instalador. Vamos calcular a corrente do chuveiro elétrico. Nesse exemplo, temos dois chuveiros elétricos, um deles alimentado com a tensão de 220 volts e o outro com 127 volts. Os dois têm a mesma potência de 5.500 watts. Para resolvermos, vamos utilizar o triângulo da potência. Escondemos a letra I, e fica a letra P, sobre V. Então, formulando, temos que a corrente é igual à potência dividida pela tensão. No primeiro chuveiro, a corrente será 5.500 watts, dividida pela tensão de 220 volts, que será 25 amperes. E o segundo chuveiro é 5.500 watts, dividido por 127 volts, que é aproximadamente 43,3 amperes. Essas informações sobre potência e tensão do chuveiro estão normalmente na própria embalagem dos chuveiros. O cálculo da corrente é importante para o dimensionamento adequado dos cabos elétricos. Teremos uma aula sobre dimensionamento em outro vídeo. Por enquanto é só, jovens. Agradeço a todos por assistirem esse vídeo. Se gostou, dê um like para ajudar esse canal a crescer. E se inscreva para continuar recebendo mais vídeos como este. Continue com a gente que na próxima aula falaremos sobre simbologias elétricas. Até a próxima!